Olá, boa tarde. Você está no canal Professor Belém. Boa noite. Já estamos avançadinhos aqui nas 18 horas desta quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Meus amigos, a escandalosa roubalheira nas eleições norte-americanas, sem precedentes na história moderna, ou sem precedentes na história, levou um grande grupo de pessoas bastante influentes academicamente a revoltarem-se contra a situação. Não estou falando do povão, estou falando de uma elite pensante que não vê saída para esse grande esquema armado pelo globalismo, senão atitudes drásticas, atitudes radicais. Muitos estudiosos, muitos professores, intelectuais, etc. e tal, veem como alternativa para esse estado de coisas uma virada de mesa, por assim dizer. A esquerda já percebeu que a indignação é muito grande e não será aplacada com manchetes falsas na mídia. É preciso que algo aconteça e algo em nível, por assim dizer, global. O que aconteceu nos Estados Unidos colocou em xeque-mate tudo o que acreditavam os americanos, a sua Constituição, a liberdade, as instituições, a democracia, o sistema eleitoral, enfim, tudo. Digamos que pouco mais da metade dos americanos não acredita em mais nada. E já que o jogo foi jogado dessa forma, de modo sujo, com aval da mídia, com aval dos grandes financistas de Wall Street, enfim, o pântano de um modo geral e de alguns países párias como o Irã, é preciso nesse momento responder com força. Daí porque muitos pedem hoje que os Estados Unidos de Donald Trump imponham a lei marcial. A esquerda combate isso dizendo que são radicais de extrema-direita usando de violência, pelo menos ameaçando com o uso da violência. Pois bem, a institucionalização da fraude tem levado, sim, a esse tipo de consideração nos meios mais politizados da América e de outros países. A Europa, por exemplo, já apresenta um grande número de intelectuais dispostos a concederem este argumento como válido. O argumento de que é preciso reverter toda esta situação usando um remédio amargo. É como se dissesse, a doença é feroz, a doença é furiosa e o remédio, portanto, tem que ser também muito forte. Bem, os espanhóis, por exemplo, que estão vendo a possibilidade da Espanha quebrar-se como nação, quebrar-se na sua unidade, também estão alertando para este fato. É preciso reconhecer que aqueles que no passado foram considerados grandes ditadores, como é o caso da Espanha de Franco, foram sim o remédio amargo para um tempo difícil, um tempo em que a doença galopava, por assim dizer. Bem, hoje eu mesmo lembrei de Pinochet no Chile. Em algum momento, a regra do jogo que já havia sido quebrada, como foi agora no caso das eleições americanas, tem que ser requebrada, se é que podemos usar esse termo. E aí entra, por exemplo, uma matéria publicada hoje na Gatestone, assinada por Gordon Chang. Ele é o famoso autor do livro The Coming Collapse of China, um renomado escritor norte-americano, um pensador de origem americana e chinesa. Ele diz que os Estados Unidos precisam resolver rapidamente o problema da China, em primeiro lugar. Bem, ele está se referindo aqui à era Trump. Trump é o presidente dos Estados Unidos. E Chang vê na possibilidade de Trump na Casa Branca uma chance
para o problema da China ser resolvido definitivamente. Para isso, claro, ele tem que fazer uma elucidação do que é a China, e é isso que se presta hoje à sua matéria na Gatestone. Ele faz um raio-x do que é exatamente a China hoje, comparável apenas ao Terceiro Reich, e do que pode ser feito, já que a culpa, segundo Chang, para a China chegar a um poder tão desumano é dos próprios americanos. A matéria diz o seguinte: o Partido Comunista da China está cometendo crimes contra a humanidade. As empresas americanas ajudaram isso a acontecer e estão ajudando. Como explicado, não é mais possível compartimentar a China. Portanto, a Casa Branca e o Congresso devem usar os seus poderes para encerrar todo o comércio, investimento e outras relações comerciais com a China. No que os chineses chamam eufemisticamente de região autônoma de Xinjiang Uigur, o partido está eliminando implacavelmente a identidade cultural e religiosa e implementando políticas baseadas na raça que lembram as políticas do Terceiro Reich. Pelo menos 1 milhão, mas pode ser que o número chegue a 3 milhões de habitantes de Xinjiang, por nenhuma outra razão além de sua etnia uigur ou cazaque ou adesão ao Islã, estão sendo mantidos em instalações que atendem à definição de campos de concentração. Internos estão morrendo na prisão, famílias são desfeitas e crianças encarceradas em orfanatos. O Estado chinês implementa políticas genocidas em Xinjiang e institucionalizou o estupro de mulheres muçulmanas. Dezenas de milhares de minorias trabalham para empresas nacionais e estrangeiras em programas estatais de trabalho forçado que podem ser descritos como escravidão. A China também pode estar matando minorias para extrair os órgãos. Pois é, mas o mais interessante do texto de Chang diz o seguinte: empresas norte-americanas que ajudaram a China a ser esta potência que é hoje, estão ajudando ainda mais agora com inteligência artificial para maior controle social. Chang diz: empresas estrangeiras têm participado dos esforços determinados da China para vigiar e controlar as minorias. Pesquisadores de inteligência artificial da Microsoft, por exemplo, mas também da Michigan State University, deram palestras na Conferência Chinesa sobre Reconhecimento Biométrico em Xinjiang em agosto de 2018, sobre reconhecimento facial. Muitos suspeitam que a Microsoft tem um envolvimento muito mais profundo no fornecimento de inteligência artificial para controle social do que já se sabe hoje. Bem, aqui nós temos também, coincidentemente, um controle das máquinas de votação por essas mesmas inteligências, algoritmos que partem exatamente desses bunkers empresariais de alta tecnologia. Tudo está interligado e tudo para favorecer, claro, a China como modelo do novo governo mundial que quer se implantar à força por aí. E não por outra razão, vozes estão se levantando no mundo todo. Como disse, não é o povão, são os influenciadores de opinião, que, claro, repito, estão sendo tratados já pela grande mídia, por parte da esquerda, como alucinados da extrema-direita. Mas o fato é esse, meus amigos: a tendência daqui para frente será cada vez maior no sentido de haverá sim confronto. As coisas não ficarão como estão, podem ter certeza, porque é uma questão natural. O ser humano tende naturalmente a lutar pela sobrevivência. E o que está em jogo, nesse caso, é a sobrevivência de toda a humanidade. Quando se faz o que se fez nos Estados Unidos, por exemplo, dá-se um recado para o mundo. De hoje em diante, vale a lei do mais forte.
não é só a lei do mais mentiroso, mas aquele que puder sustentar a sua mentira com uma série de fatores logísticos e força bruta. Pois bem, nisso, claro, haverá reação. O mundo não está totalmente entregue às cobras, como se diz no interior. Vamos aguardar, por exemplo, os últimos dias de Trump deste mandato. Sim, Trump tem ainda até janeiro para manter o seu primeiro mandato. Isso, em bom português, quer dizer o seguinte: Donald Trump ainda é presidente e tem uma oportunidade rara de exercer o seu poder num momento de extrema necessidade para o mundo todo. Ele não pode ficar apenas concentrado numa defesa eleitoral. Ele precisa, antes de mais nada, defender todo o planeta, que corre o risco de chinesar de vez. Pois bem, não pode perder tempo, é o que é sugerido por uma elite pensante hoje no mundo. Trump tem ainda vários dias pela frente do seu primeiro mandato e não pode perder tempo. Tem que ir direto ao ponto, sem mais protelar, porque o tempo urge e a luta é árdua. Até depois.